E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Esquilo. E bem, vamos finalmente falar sobre os últimos jogos, né? Os últimos dois jogos das oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Antes de mais nada, né? Antes de começar, eu tenho que pedir desculpas, né? Eu tenho que pedir desculpas, obviamente, que eu acabei não fazendo, né? Eu acabei não fazendo vídeo sobre o jogo entre o Fluminense e eu ainda não com aquela vitória maravilhosa do Fluminense, colocando o segundo brasileiro numas quarta de finais. E, obviamente, com certeza, um dos melhores jogos dessas oitavas de finais, que foi nada mais, nada menos que City e o Al Hilal, com aquela vitória espetacular do Al Hilal, despachando o City que está voltando para casa. Nossa, cara, quem diria que o Al Hilal ia conseguir eliminar o City e simplesmente botando os caras de volta para pegar o voo para voltar para Inglaterra, velho. Que coisa absurda. Mas, mas tudo bem. Estamos aqui porque eu quero falar para vocês sobre o jogo entre o Real Madrid e a Juve e Borussia Dortmund contra o Monterrey, que vai ser um duelo muito interessante. É spoiler. Spoiler, quem já sabe, Real Madrid vai enfrentar o Borussia Dortmund, mas o spoiler que eu queria falar é que infelizmente não vai acontecer o encontro, né? Encontro entre os dois irmãos Bellingham. Sim, poderia ser a disputa entre o irmão mais velho, né? O Bellingham mais velho, o Jude Bellingham, que está no Real Madrid, contra o Joe Bellingham, agora o novo contratado do Borussia Dortmund. Por que não vai acontecer? Porque infelizmente o Joe Bellingham nessa partida contra o Monterrey tomou um cartão amarelo e está suspenso para essa partida. Infelizmente a gente não vai ter esse encontro entre os dois, aí a gente poderia descobrir quem que joga mais. Ou na verdade, será que é uma miragem que o pessoal fala que só existe um Bellingham na verdade no jogo? Mas é isso, então se preparem, vamos nessa. Eu estou inclusive já com a tela do Real Madrid contra a Juventus, mas é isso. Bora! Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu já tô aqui nos melhores momentos, porque eu acredito que é muito mais rápido e prático para demonstrar para vocês o que aconteceu nesta partida. Porque uma das coisas que não vale a pena muito, às vezes, muito opinar, porque na maioria das vezes tem um time que sempre vai dominar muito mais bola do que o outro time. Sim, maioria das vezes, sempre como mostra estatisticamente, um time joga muito mais bola que o outro. Mas eu vou falar isso mais pra depois. Eu vou começar então já com os melhores momentos, como eu já falei. E por volta dos 6 minutos, já tivemos uma grande chance da Juve abrir o placar, né? Por exemplo, o Yildiz fez um belo passe pro Colomboani, como vocês estão vendo aqui, parece que ele tá impedido, só que ele tá lá atrás, então ele saiu meio que por trás da defesa. Já saiu correndo que nem um maluco, e aí ficou cara a cara com o Courtois. E bem, rapaziada, isso aqui é inacreditável. Eu não sei o que acontece, o que se passa com a cabeça do Colomani, desde que ele perdeu aquele gol na Copa do Mundo, cara a cara com o Emiliano Martins. Ele não consegue fazer gol cara a cara, velho. Ele tem que ser um gol difícil para ele fazer, porque de novo ficou cara a cara com o Courtois. Tentou meter por cobertura, foi uma boa ideia, sim, foi uma excelente ideia, mas infelizmente, né, ele chutou até demasiado, muito forte demais e a bola foi por cima do gol. Então com o Mani já perdendo já a primeira chance de gol. Ah, e outra coisa que eu queria mostrar rapidinho para vocês é importante falar sobre a escalação de cada time. Que olha, o Xabi Alonso simplesmente meteu, meio que se espelhou na tática da Juve, né? Simplesmente meteu três zagueiros e cinco meio-campistas. Por exemplo, o Alessandro Arnold e o Fran Garcia resolveram jogar mais para frente, né? E aí o Xabi Alonso criou uma linha com o Rudiger, o Tchouaméni e o Hülsen, tá? E aqui praticamente o ataque estava o Gonçalo Garcia junto com o Vini Júnior. Praticamente o Xabi Alonso aproveitou, né, para mudar um pouco o esquema para se espelhar com a Juve, né? Para, sei lá, botar o Rodrigo no banco de reservas e colocar o Alexandre nessa posição, porque pelo menos o Alexandre defende e ataca, né? Porque se fosse o Rodrigo, eu acho que seria muito difícil ele fazer essas duas funções. E aí ele simplesmente meteu dois centroavantes, né, pro Vini Júnior, sei lá, ser um ponta atacante e o Gonçalo Garcia ser um centroavante da equipe, né? E bem, praticamente o time da Juve foi mais ou menos um pouco parecido, né? Com, por exemplo, vocês estão vendo aqui três zagueiros também, com o Kelly, o Rugani e o Calulu. E aí o meio de campo com o Thuram, Locatelli,
a Costa e o Cambiasso, e aí tinha, sei lá, três atacantes por aí, né? Que o Wildes, o Francisco Conceição e o Koulibaly, né? Mas foi praticamente para ser um jogo meio que equilibrado, os dois times meio que se espelhando nas suas escalações, né? Mas tudo bem. Voltando. Vamos voltar nos melhores momentos. Outra chance, uma boa chance de ataque com a Juve. Yildiz que carrega a bola aqui quase praticamente no meio de campo, sai correndo, sai correndo. E na hora de finalizar, até que meio que desvia do Tchouaméni e a bola quase morre no ângulo. Esse é um baita golaço do Yildiz. E como vocês estão vendo aqui, o Courtois só resumo. Só ficou olhando para que a bola não entrasse, porque não tinha nenhuma chance de defesa. E seria um baita golaço do Yildiz, tá? Mas tudo bem. Por volta dos 20 minutos por aí, 30. A partir daqui, depois desse lance aqui que eu tô falando, só deu Real Madrid, tá? Bellingham recebeu um bom passe, eu acho que foi do Alexander-Arnold. Ficou cara a cara com o Gregor, só que assim ficou muito perto demais, né? Na hora de finalizar. E o goleiro da Juve conseguiu defender. E aí o Rugani tira a bola. Praticamente já é o primeiro lance de perigo do Real Madrid com o Bellingham. Se bem que teve uma finalização antes, né, do Valverde. Inclusive eu vou falar muito do Valverde, que jogou muito nessa partida. O Valverde teve um chute que foi pra fora, mas passou um pouco perigo. Mas a partir daqui já, rapaziada, é o que eu tô falando. Só deu o Real Madrid. Finalzinho do primeiro tempo, né? Eu acho que o Güler, ele faz mais ou menos um passe aqui pro Valverde. O Valverde faz um baita de um chutaço e o Gregor se estica tudo para defender o chute do Valverde, já. Olha só, como falei, a partir de agora só o Valverde querendo jogar muito o Valverde. Vamos lá, 46 minutos. Já estamos no segundo tempo, primeiro minuto do segundo tempo, lançamento na área. Bellingham domina, faz o passe pro Valverde. Valverde chuta de esquerda e a bola passa pertinho, meio que tirando tinta da trave do goleiro da Juve. Passou pelo menos 2 minutos. Cruzamento na área. A zaga da Juve tira. A bola sobra pro Huijsen. E o Huijsen daí, sem pensar duas vezes, chuta de primeira. E o Gregory faz outra defesa espetacular para manter a Juve salva. Ó, como vocês estão vendo aqui, o Real Madrid só atacando 100%, tá? Que nem um louco. E o Gregory tentando salvar a vida da Juve. E bem, infelizmente, em algum momento tinha que ser quebrado a defesa da Juve, né? Bola com Trent Alexander-Arnold, cruzamento na área. Quem aparece para cabecear? Gonzalo Garcia sozinho, cabeceando e Tami abrindo 1-0 pro Real Madrid. Rapaziada, o homem on fire, tá? O homem tá on fire. O Gonzalo Garcia, como eu já falei, pelo menos umas 3 assistências nessa competição e 3 gols nessa competição. O homem tá fazendo tudo e do jeito que tá, por enquanto, vai pegar o lugar do Mbappé, do Endrick. Mas assim, como muita gente fala, né? É bem provável que ele seria o terceiro atacante desta equipe, né? Praticamente, sei lá, na primeira linhagem, né, como titular vai ser Mbappé, depois como reserva é o Endrick, e aí o segundo reserva seria o Fran Garcia. Quer dizer, o Fran Garcia não, o Gonzalo Garcia. Então, mas o Gonzalo Garcia, neste Mundial, né, que pegou a titularidade para ele mesmo, tá fazendo um baita de um trabalho. Porque, como eu já falei, o Mbappé ficou machucado por muito tempo, né? Quer dizer, machucado não, gripado, machucado, né? O Endrick também tá machucado, né? Tá lesionado, então também não tá nem participando, mas pelo menos está com a equipe. Ah, e outra coisa interessante, tá? O Mbappé finalmente estreou. Sim, o Mbappé, como eu falei, estreou, vai entrar no segundo tempo, vou falar depois de um lance que ele participa, tá? Bem, vamos lá, 60 minutos, bola aqui na ponta esquerda, Vini Júnior faz um mini lançamento aqui e o nosso Valverde simplesmente resolve meter uma bike espetacular por volta de 5, 6 pessoas da Juve. Só que o nosso Gregory faz uma baita defesaça e impede o golaço do Valverde. Rapaz, quem diria. E vamos lá, aos 70 minutos, olha só, finalmente voltou aqui a equipe da Juve, né? Chute do Yildiz, eu acho, né? Chuta de bem longe e a bola passa rente, quase que a bola entra no chute do Yildiz. A bola vai passando bem perto, vai para fora. Quase dando um suspiro aqui para a torcida do Real Madrid. E bem,
Mbappé, como eu falei, Mbappé entrou no segundo tempo, lance pra ele aqui na ponta, tava trocando bola com o Vini Júnior, ele faz um passe, a zaga tira, a bola sobra pro Arda Güler, que chuta rápido, que a bola passa praticamente por 6 jogadores da Juve, mas o goleiro Gregory consegue defender com o pé, outra baita defesaça do Gregory na partida, tá? E, mais ou menos isso. Esse aqui foi praticamente o último lance de importante que eu peguei da partida entre Real Madrid e a Juve. E o Real Madrid, né, praticamente durante esse tempo, sim, só ganhou de 1 a 0, mas meio que administrou o resultado, tocou muito mais bola, teve muito mais chance de perigo. Vocês viram aqui, praticamente o segundo tempo só deu Real Madrid, a Juve só teve uma chance só. E aí o Real Madrid conseguiu passar com muita calma, está de boas e vai enfrentar o Borussia Dortmund. Que agora eu vou falar sobre o jogo deles. Agora vamos falar do jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey, que foi uma vitória de Borussia Dortmund por 2 a 1, que praticamente, rapaziada, quase deu tudo errado pro Borussia Dortmund. Assim, no primeiro tempo eles fizeram muito bem, jogaram muito mais, dominaram a partida. Eu jurava que poderia sair uma goleada, porque afinal de contas o Borussia Dortmund tava jogando pra caramba, né, no primeiro tempo, mas no segundo tempo meio que mudou as coisas e o Monterrey praticamente quase conseguiu o empate, se for necessário, e ou quem sabe até dá pra virar no segundo tempo, porque o que o pessoal jogou foi um absurdo no Monterrey. E outra coisa engraçada que é o seguinte, tá? O Monterrey e o Borussia Dortmund também praticamente usando a mesma estratégia do Real Madrid e da Juve, também meteram 3-5-2, tá? Praticamente isso, 3-5-2 mesmo, nos dois times. 3 zagueiros, 5 meio-campistas e 2 centravantes para jogar. Inclusive, deu pra falar muito bastante sobre esses centravantes aqui, tá? Jogaram muito os 4 atacantes de cada um dos times, né? E sabe o que é mais engraçado? O Monterrey, como falei, isso é muito esquisito, porque eu falei, o Borussia Dortmund jogou pra caramba no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo, mas e no total, olha isso, o Monterrey praticamente dominou a partida inteira. Isso é um absurdo, velho. Foram muito mais chute ao gol, mais posse de bola, meu Deus do céu, posse de bola. Teve menos falta, teve muito mais escanteio. Cara, foi um time que merecia. Eu acredito que merecia pelo menos um empate e quem sabe mais até a vitória. Obviamente, sim, eu acho que a vitória poderia ser garantida se o Monterrey conseguisse levar para prorrogação. Porque se levasse para prorrogação, rapaziada, eu acho que o Dortmund ia se dar muito mal. E olha só, o engraçado é que é exatamente isso, né? Já começa com o Monterrey atacando, simplesmente o De Ossa faz um baita chutaço de fora da área, foi muito forte, mas assim, o Kobel encaixou sem nenhum problema. Sim, parecia que, se a gente for pegar pelo lance que eu tô mostrando, pelas imagens, parece que foi até simples, né? Porque ele só meio que agarrou, mas não. No lance ao vivo, rapaz, o cara meteu um míssel, só que o Kobe estava muito bem preparado e agarrou a pelota. E vamos lá. Por volta dos 13 minutos, Meserheim estava com a pelota, faz um passe aqui pro ADM, e o ADM já devolve a bola rapidinho pro Guirassy, e o Guirassy já fica cara a cara com o goleiro, e olha só, diferente do Colomani, cara a cara com o goleiro, não pensou 2 vezes, já meteu cruzadinha rapidinho, uma bomba, já abrindo 1 a 0 pro Borussia Dortmund, tá? E sim, como vocês estão vendo, o Guirassy, como foi grande destaque da temporada do Borussia Dortmund na temporada passada, nesse Mundial só tinha feito um gol. E foi contra, podemos dizer, um time fraco, que foi o Ulsan, né? Tinha feito pelo menos uns 2 gols, só que nos outros 2 jogos, assim, contra o Fluminense e o Mamelodi. Assim, falei errado. Não foi contra o Ulsan, né? Não. Ele não fez gol contra o Ulsan, falei errado. Ele fez gol só contra o Mamelodi, né? Foi a única vez que ele participou, né? Que fez algum gol, porque nos outros jogos ele passou em branco. Mas aqui ele resolveu aparecer de volta e já abriu o placar. Tivemos um lance até um pouco interessante aqui com o Jesus Corona, que vocês estão vendo aqui, parece que está muito pequena a imagem, mas foi para pegar exatamente o lance aqui. O Corona estava com a bola aqui na esquerda, meio que errou na hora do cruzamento, e no cruzamento quase que enganou o Kobel, porque a bola estava indo na direção do gol e a bola bateu na trave e voltou pro campo. Então praticamente quase um gol sem querer no Corona, que queria cruzar para a área, mas ele bateu meio errado e a bola bateu na trave, tá? Mas beleza. 23 minutos, ADM recebe a bola na ponta direita, sai rabiscando para cima da defesa do Monterrey, que
abre uma baita um buraco aqui. Guirassy recebendo aqui, tinha mais um jogador vindo pela ponta esquerda, né? A DM só rola a bola e o Guirassy com o maior tempo da história, só chutou de primeira, no canto de esquerda do goleiro, fazendo 2-0. Praticamente fio calculista o nosso Guirassy, rapidinho. É só para receber a bola e já chutar já. Ele não pensa mais duas vezes. É receber a bola, já chuta e já é lance de perder o gol. E tá aí 2-0 pro Borussia Dortmund. Como vocês estão vendo, rapidinho, né? São praticamente 2 lances de ataque já. 2 gols já do Borussia Dortmund. Rapidinho na situação. Deu Roça, mais outro chute dele, vindo por fora. Eu acho que é por volta dos 30 minutos esse lance aqui. Deu Roça faz outro chute fora da área. A bola ainda desvia no Bellarabi, né? Só que o Kobel faz outra baita defesaça, tá? Quem diria, tá? O Kobel, eu diria que assim, dos grandes destaques do Borussia Dortmund nesse torneio, o Kobel é o principal jogador. Sem sombra de dúvidas, o Kobel é o principal jogador da equipe do Borussia Dortmund. Vamos lá, continuando. Tivemos mais outro lance espetacular, né? Vindo pela ponta esquerda. Eu acho que foi o Bellarabi de novo. Faz o passe pro Jobe Bellingham. E o Bellingham faz o passe pro Guirassy, que estica de carrinho. Só que ele chuta a bola para fora. Então poderia sair o terceiro gol, o hat-trick já do Guirassy. Só que ele perdeu a oportunidade por ter chegado um pouco atrasado nessa bola. E aos 33 minutos, mais outra chance de gol pro Borussia Dortmund. Ponta direita. Eu acho que a bola tá com... eu não sei qual que é o jogador do Borussia Dortmund que joga na ponta. Deixa eu só dar uma olhada. Tá. O Gerson. Tá, isso. Ok. Gerson aqui com a bola na ponta direita. Entra na área. Faz o passe. Guirassy aparece sozinho. O que acontece? Andrada numa defesa espetacular com o pezinho. Salva o time do Monterrey para não tomar mais outro gol do Guirassy, impedindo o hat-trick dele, tá? Inacreditável, que defesa espetacular do Andrada aqui na partida. E eu acho que no finalzinho do primeiro tempo ainda tivemos outra chance com o Corona. O Corona aparece aqui, vai puxando a bola, vai para cima da zaga, né, do Borussia Dortmund, só que aí ele chuta meio que sem ângulo, só chuta na direção do Kobel, que faz a defesa sem nenhuma dificuldade. Beleza? Bem, segundo tempo. Comecei no segundo tempo, já voltamos do intervalo, praticamente cruzamento aqui na área. A bola vai pro camisa 14 do Borussia Dortmund. Só que no meio disso, o zagueiro do Borussia Dortmund tenta tirar, a bola bate sem querer no camisa 14, que vira um passe, né? Como vocês estão vendo aqui, é o Svianski que está disputando a bola. Ele consegue desviar, né? Faz um toquezinho na cabeça, só que não percebeu que o jogador do Monterrey também ia conseguir desviar, né? Ele praticamente bate na cara dele e a bola volta simplesmente para o outro centroavante, que aproveita, faz a cabeçada e praticamente, como vocês estão vendo aqui, o Bellarabi e o Kobel só ficam olhando pro lance e a bola entra no fundo do gol. 2-1 já pro Monterrey, já diminuiu já no começo após o intervalo, tá? Olha isso, hein? Olha isso. Bem, tivemos outro lance espetacular que poderia já empatar o jogo, né? O Corona recebe uma bola mais praticamente no meio de campo, sai da correria, ganha dos marcadores, só que na hora de finalizar ele meio que tropeça, né? E ele só chuta meio que no meio do gol e o Como consegue fazer a defesa. Inclusive, o Corona, depois de chutar, como vocês estão vendo, caindo no chão, ele meio que reclamou pedindo pênalti, só que segue o jogo. Segue o jogo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Beleza. E aqui tivemos o gol do Monterrey, que seria de novo do mesmo atacante que fez o primeiro gol, né? Para ele fazer já 2 gols, né? Fazer o drobete. Só que, infelizmente, ele estava impedido neste lance aqui. Vocês estão vendo, né? Praticamente o corpo dele estava muito mais à frente do zagueiro do Borussia Dortmund. Então, levantou a bandeira, bandeirinha. E impedimento marcado, infelizmente, gol anulado do Monterrey, que poderia ser literalmente o gol de empate. E beleza, Monterrey continuou atacando, né? Tivemos um voleio aqui do camisa 8 e o Kobe foi lá para defender novamente. Kobe fazendo mais uma defesa importantíssima. E chegamos a 90 minutos. E neste momento, a zaga do Monterrey já estava indo para frente. O Sérgio Ramos, como a gente já conhece, já virou um puta centroavante, zagueiro atacante. Ele recebe o cruzamento,
vai de cabeça e a bola vai pra fora, rapaziada. Meu Deus do céu, olha só como essa bola passou rente à trave, tirando tinta da trave. E cara, com certeza esse gol que vocês estão vendo aqui, mano, cara, literalmente o Sérgio Ramos pulando mais alto que a zaga do Borussia Dortmund. E a cabeçada, mano, literalmente no mesmo canto que seria o Sérgio Ramos Prime quando ele fez aquele golaço de cabeça contra o Atlético de Madrid na Champions, né? Ele praticamente quase no mesmo minuto, porque afinal de contas aquele foi no 93, esse aqui foi aos 90 minutos. E o Sérgio Ramos, né? Inclusive a camisa dele é 93, né? Pra vocês verem como que é engraçado o nosso Sérgio Ramos, né? Ele praticamente cabeceia aos 91 e a bola quase entra, só que infelizmente a bola vai pra fora. Sim, a bola vai pra fora e aí meio que se acabam praticamente as últimas chances do Monterrey e o Borussia Dortmund conseguiu suspirar e está classificado para a próxima fase do mata-mata. Ai, 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 ai. Mas é isso. Então, pessoal, espero que tenham curtido. Praticamente as definições prontas. Lembrando que quinta, que é hoje que estou publicando esse vídeo, né? Quer dizer, quarta, falei errado, quarta, que é hoje. E quinta, não vamos ter partida. E vamos voltar para as quartas de finais na sexta-feira. Que, né, obviamente, temos quem? Palmeiras. Sim, Palmeiras vai jogar. Deixa eu só pegar aqui o cronograma, né? Que é exatamente isso. Temos Fluminense contra Al Hilal na sexta-feira, às 4 horas da tarde. E Palmeiras contra Chelsea, às 10 horas da noite. Ai, 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 ai. Olha só que maluquice. Aí no sábado temos também PSG contra Bayern de Munique e Real contra Borussia, né? Um jogo vai ser às 1 hora da tarde e outro às 5 horas da tarde. Então, fiquem preparados que esses jogos aqui vai ser um absurdo. Com certeza vai ser bons jogos aqui. Esperamos que, né, os times ataquem bastante, né? Porque eu espero que não seja um jogo no estilo de retranca como foi Palmeiras e Botafogo. Eu acho que foi o único jogo que foi um pouco chato por causa disso, né? Que praticamente só teve um golzinho porque os dois times, quer dizer, o Botafogo queria jogar muito mais na retranca e o Palmeiras meio que desperdiçou bastante chance, né, depois. Mas é isso, esperamos que seja um jogo que os dois times ataquem, né? Todos os times ataquem pra caramba e tenhamos um bom jogo pela frente. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê no sábado. É isso, no sábado. Falou!